Então, a liderança, nós falamos sobre a liderança, né, normal, uma liderança secular, uma liderança geral, que é comum a todos nós, a todas as pessoas, né? Mas o que nós vamos ver hoje é uma liderança que é peculiar nossa, não é isso? Que é a liderança cristã, que é uma liderança diferente e é uma liderança peculiar no que tange a, primeiramente, o seu ambiente ou o seu contexto é o quê? O reino de Deus, certo? O seu público, quem é? O povo de Deus. Seus princípios, a palavra de Deus. Usamos os princípios da palavra de Deus. Sua referência, Jesus Cristo, Filho de Deus. Né? Baseado no amor, no serviço, na humildade, na entrega. A sua visão. Lenida, Oi. só um minutinho. Ah, Será que você consegue colocar em tela cheia? Eu não sei se é porque não está em tela cheia, mas está. a sensação é de que essa partezinha do meio está cobrindo o texto que está por trás. Espera aí que Vini, ele está vendo aqui. Eu Acho vou. que Qual é a Eu partezinha do vou- meio que você está Pronto, falando? agora tirou. Agora tirou. Melhorou? Melhorou, agora sim. Sim, mas aí estava na. tem que tirar essa foto, porque senão eu não vejo os slides. Eu estou tentando aqui tirar o zoom, porque. Ah, Pronto. Pronto. ok. Que parte? Eita, eu estava no início. Espera ainda. Vou voltar, gente, que. Pronto. Clica opções e perguntar. Uhum. Esse aqui também Está um pouco misturado, Suzy. Aí vem. Então, onde estávamos, né? Sua referência, Jesus Cristo. Sua visão, influenciar pessoas para servir no reino de Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus. A visão dele era influenciar pessoas para servir no reino de Deus. E os objetivos, fazer discípulos para o reino de Deus. Então, isso aí é a peculiaridade que temos na liderança cristã. Não é isso? A origem. A origem da liderança cristã. A fonte de ensino sobre a liderança cristã está no maior livro que já foi escrito, a Bíblia. Então, gente, nós somos os donos da liderança, né? Porque nós estamos lá no princípio com Deus. Quando nós viemos para o reino de Deus, nós estamos lá com Ele no princípio. Então, a liderança, gerenciamento e a organização foram todos arquitetados por Deus. Tudo foi iniciado e nós vamos ver algumas coisinhas assim interessantes nesse contexto. Os princípios da ordem e do planejamento vêm de Deus e constituem o padrão da liderança bem-sucedida. A liderança cristã se desenvolveu ao longo da história bíblica por meio da seleção e capacitação de indivíduos por Deus para guiar o seu povo. A Bíblia ensina que a liderança é um processo de aprendizado no qual as pessoas são moldadas por Deus para cumprir um propósito. As fases da liderança. Vamos ver as fases da liderança. A origem e o desenvolvimento da liderança na Bíblia são percebidos em diferentes fases, com exemplos distintos ao longo do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Qual foi a primeira fase na Bíblia? Vamos dar algumas fases aqui, né? Só para a gente se situar que realmente estamos lá, né? Estamos lá e viemos de lá, certo? O primeiro período da primeira fase, né, é o período dos patriarcas. Nos clãs de Israel, a liderança inicial era exercida pelos patriarcas, como Abraão, Isaac e Jacó. A liderança era patriarcal e transmitida por linhagem sanguínea, isto é, passava de pai para filho, né? Segunda fase, o período de Moisés.
Moisés foi um dos primeiros líderes e considerado um dos maiores também da Bíblia, né? Chamados diretamente por Deus em um modelo ou em um sistema teocrático. Ele foi escolhido para tirar o povo de Israel do Egito, apesar de suas inseguranças e do sentimento de não ser digno. Ele foi treinado e capacitado por Deus para liderar o seu povo, mostrando que a liderança é um processo de desenvolvimento. E aqui eu quero dar uma palavra para todas nós, para você e para que você também esteja encorajando aquelas pessoas que muitas vezes elas recebem uma oportunidade de liderar, né? Elas são consultadas para ela assumir o cargo na igreja, no nosso contexto é a igreja, né? Ou na nossa denominação, na nossa instituição. E o que é que a pessoa fala? Muitas delas, ai, eu não sei. Ai, eu não tenho segurança de assumir. Ai, eu não sou digno. Ai, eu não sou capaz. Não é isso que acontece, pessoal? Muitas pessoas têm essa atitude. E o que nós estamos vendo na palavra é que Deus, ele não chama os preparados. O que nós sempre falamos, Deus não chama os capacitados. Deus chama os disponíveis. Amém? E Moisés, teve essa atitude de Deus, eu não sei falar. Mas o que é que Deus fez? Deus, olha como Deus é lindo, gente. Ele já providenciou um apoio. A primeira coisa que Deus fez, ele fez o quê? Vai, eu vou te ajudar, através de Arão. Eu vou colocar Arão junto de você. E Arão foi, e Moisés foi tornado um bom líder, né? Através da sua experiência, porque é assim que acontece. Nós nos tornamos líderes preparados através da nossa experiência, através da nossa disponibilidade. Se nós nos dispomos, o Senhor, Ele nos capacita, é Ele que nos capacita. E nós também precisamos nos esforçar, né? Como a gente sempre fala, temos que procurar estudar, procurar ler, procurar, enfim, tem muitos conteúdos que a gente pode utilizar para aprender melhor na nossa liderança, certo? Fases da liderança, mais uma vez, terceira fase, terceiro período e quarto período. O terceiro período é o período dos juízes. Nesse período, Deus levantou líderes carismáticos como Débora e Gideão para resgatar o povo das mãos de opressores. A liderança era temporária e diretamente inspirada por Deus, focada em guiar o povo em movimento de crise. E essa foi a liderança dos juízes. Quarto período, com a monarquia, a liderança política passou a ser exercida por reis, como Saul e Davi. O modelo de liderança se dividiu em autoridade política, né, que no caso o rei, e autoridade espiritual, no caso profetas e sacerdotes. E, finalmente, a quinta fase, o quinto período, né, que já está no Novo Testamento, o período dos apóstolos. A palavra grega apóstolo significa aquele que é enviado, mensageiro ou agente. É um grupo seleto de discípulos que Jesus escolheu para uma missão específica, para anunciar a palavra, fundar e liderar igrejas. Estes homens aí, que mais adiante, em alguns dos próximos slides, mais para o fim, a gente vê que fizeram parte da estratégia de Jesus para a formação das pessoas que dariam continuidade à sua obra. Então, tinham a missão de levar a mensagem de Jesus, e alguns, como os 12, tiveram a experiência de ver Cristo após a ressurreição, o que era uma classificação para o posto de quê? De apóstolos. Então, essa classificação é classificado apóstolos, são classificados apóstolos, aqueles cuja ressurreição, onde estava presente na ressurreição de Jesus,
e que viram Jesus ser assunto ao céu, né? O que era uma classificação. Próximo slide, algumas características. Vamos ver algumas características, alguns modelos, né, da liderança cristã que a igreja combina, que a igreja combina. Então, o modelo da liderança cristã que a igreja precisa combina com com os seguintes pontos. Primeiro, ela foca no propósito divino. Gente, quando a gente vai assume uma liderança secular, qual é o propósito? Já vimos na aula anterior. O propósito é o quê? É desenvolver aquela empresa, é fazer prosperar, é fazer os recursos se multiplicarem, não é isso? Metas, metas e metas. Olha a diferença aqui da liderança cristã. Primeiro, foca no propósito divino. O propósito divino que é o quê? Salvar a humanidade através de vidas salvas, preparadas e dispostas a assumir lideranças com a visão de levar estas vidas para Deus, para o reino de Deus. Como nós vimos, é o reino de Deus. Então, um líder com esse dom estabelece metas que estejam de acordo com o propósito de Deus para a sua liderança. Olha um ponto forte aqui para nós, gente, porque a gente tem uma tendência, né, de muitas vezes existem aquelas pessoas que dizem, eu não sei, eu não posso, eu não tenho condições. Existem. Mas também existem aquelas pessoas muito bem preparadas, muito bem resolvidas na área, e aí essa pessoa, porque tem essa capacidade, né? Essa habilidade, essa competência, essa pessoa não busca a Deus. Então, ela quer fazer, até pode fazer muita coisa, mas ela vai deixar a desejar coisas muito importantes que fazem parte da liderança cristã, que é perguntar a Deus, né? Ouvir Deus no ponto, essa é a tua vontade, Senhor? Eu estou pensando em, mas é a tua vontade. Então, nós temos aprendido, irmãs, que nós precisamos buscar a Deus na direção para a direção da nossa liderança, para que nós possamos estar alinhados ao propósito divino, como nós estamos vendo aqui, né, nesse primeiro ponto. Olha, o segundo é a mesma coisa em outras palavras. Busca a direção de Deus. Mantém uma vida de oração e busca a direção de Deus para todas as decisões. Então, ora para se reunir, ora para terminar, ora para planejar, ora para avaliar. É tudo em oração, porque é uma liderança ligada ao reino de Deus. Mais 2 pontos aqui desse modelo de liderança cristã. Ela impacta positivamente os liderados. Porque é a liderança do reino, né? O público é o povo de Deus. Então, nós vamos trabalhar para impactar positivamente, inspirando-os e motivando-os a dependerem de Deus através da fé. Então, quando esses líderes para os quais nós estamos ministrando sobre a liderança cristã, eles serão aquelas pessoas que estão inspirados e motivados a dependerem de Deus, e eles vão passar para os seus liderados a mesma coisa que eles receberam de nós, como líderes deles. Então, impacta positivamente. Aí eu falei na primeira aula que nós precisamos, assistir a essas aulas com um olhar de autoavaliação, de autoanálise, né, de como nós estamos liderando. Pergunte a você mesmo, será que eu tenho impactado positivamente os meus liderados? O que eu estou ouvindo sobre, ou o que eu estou vendo nas atitudes deles? Será que eu tenho inspirado, motivado? Então, vamos fazer isso, irmãs, porque é importante para nós, porque é uma forma de nós aprendermos mais de Deus, porque Ele vai nos ensinar sim. A liderança é exercida com amor, humildade e dedicação, buscando sempre agradar a Deus.
que não é o caso na maioria das outras lideranças. A liderança deles é exercida no salário, na visão de promoção, né, do cargo, de crescer na empresa, enfim, mas nunca com amor e humildade e dedicação. Dedicação muitas vezes vai haver por causa do interesse, né? Então, dedicação vai haver, mas amor e humildade, dificilmente. Mas buscando sempre agradar a Deus na nossa liderança. Busca sabedoria. Compara. Busca sabedoria para tomar decisões em, na sua liderança. Acho que foi alguma correção que eu fui fazer, não. Busca sabedoria para tomar decisões na sua liderança e as orientações também, lembrando que ele é o maior conselheiro, buscando a sabedoria em Deus, não é? Busca ser exemplo, vive aquilo que ensina e é um exemplo de conduta e fé para os outros. Então, está falando aqui sobre os líderes, certo? Vamos então para os elementos de uma liderança bem-sucedida. Quais são esses elementos de uma liderança bem-sucedida? Primeiro, visão. Segundo, planejamento. Terceiro, implementação. E quarto, avaliação. Aqui não está dizendo elemento de uma liderança normal, porque também as normais vão funcionar aqui, tá bom? Mas no nosso caso, todo o nosso conteúdo está direcionado sim a uma liderança cristã. Então vamos lá para o primeiro ponto, que é a visão. A visão. O que é a visão na liderança? O que é visão em uma liderança? Irmãs, visão não tem nada a ver com os nossos olhos, com os nossos óculos, né? Nada a ver. Visão na liderança é uma imagem mental de um futuro desejável naquilo que se deseja realizar. Então, você recebeu, como nós falamos, nós precisamos buscar Deus em oração. Você recebeu aquele cargo, você recebeu aquela função, você tem um mandato, né, para exercer aquela liderança. E qual é a sua primeira preocupação? Porque tem gente, eu não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi muitíssimas pessoas que quando recebem um convite para assumir a liderança, a primeira desculpa é: eu não sei fazer congresso, eu nunca fiz um congresso, como é que eu vou assumir essa liderança? Não é? Porque é aquela visão de que liderança, vamos colocar o nosso contexto de mulheres, liderança de mulheres é fazer congressos, grandes congressos. Essa é a primeira preocupação, se vai fazer congresso ou não. E no caso, quando você já assume a liderança, você já cria uma lista assim do que você vai fazer, né? Mas tudo bem, pode fazer, porque você é uma pessoa proativa, sua mente é uma mente que produz muito rápido, não tem nada errado você fazer. Mas aqui, irmãs, nesse ponto, nesse elemento de uma liderança cristã, nós estamos caminhando assim em etapas, em fases, que são todas muito importantes. E cada uma tem o seu lugar nessa ordem aqui. E, na verdade, a primeira coisa que nós precisamos é elaborar uma visão, né? Uma visão é uma imagem mental de um futuro desejável naquilo que se deseja realizar. Portanto, uma visão é você imaginar. Bom, eu recebi agora essa liderança e você imagina onde você está, porque você agora está no ponto zero, todo mundo tem essa experiência, né? Quando nós já começamos, nós estamos no ponto zero, em sua maioria, claro. Às vezes, a gente assume uma liderança que já encaminhada, pegou a liderança de outra pessoa,
e essa pessoa era uma pessoa que produzia e que você já vai, a sua tarefa vai ser já dar continuidade à liderança, né, daquela pessoa. Há essa situação. Mas também há a situação em que você pegou uma liderança do zero, não é isso? E aí você vai precisar tomar esse passo aí. Uma imagem qualquer para qualquer caso, mesmo aquela que você pegou e que já estava em andamento, você vai buscar de Deus aquilo que Deus tem para você, para sua liderança. Porque o que Deus deu para uma, claro que você não vai fazer como os políticos fazem, em sua maioria. Eles assumem uma liderança e aí eles desfazem tudo que o outro fez, porque ele tem visão política. Ele tem visão de reeleição, ele tem visão de um monte de coisas que não tem nada a ver conosco, com o nosso reino, né? Mas não é o nosso caso. Nós vamos fazer a imagem mental em busca, em oração. E imaginar hoje, dia tal, dia 15 de dezembro de 2025, eu assumi esta liderança e ela está dessa forma. Assim, assim, assim. Do final do meu mandato, no dia 15 de dezembro de 2028, o que é que eu quero ver a respeito do crescimento desse grupo, dessa equipe, dessa liderança? Então, a visão é isso, irmãs, é você imaginar um futuro desejável, mas faça isso em oração. Amém? Busque a Deus. Se eu não te ouvir, eu morro. Foi das nossas músicas oficiais lá do nosso encontro. Precisamos ouvir Deus para a nossa liderança. Visionar, o que é que significa? Aliás, a importância do visionar. O propósito desse visionar é fundamental e é o ponto de partida para qualquer planejamento eficaz. Porque o planejamento vai ser o nosso próximo passo. O nosso primeiro passo é visionar, né? E o nosso próximo passo é o planejar, o planejamento. Então, segundo o Chiavenato 2020, é um escritor, né? Um autor de livros, ele destaca que muitos líderes são extremamente, olha, presta atenção aqui, viu, pessoal? Muitos líderes são extremamente dedicados na utilização dos recursos disponíveis e na forma como realizam os seus projetos, mas ainda assim não conseguem alcançar os objetivos desejados, devido à falta de clareza sobre onde se deseja chegar. O que é que está faltando nesse líder? A visão, ou visionar, certo? Próximo. Como elaborar a visão? Já falei no slide anterior. Orando, buscando de Deus a direção, irmãs. Vamos ver, vamos prestar bem atenção a isso, porque Jesus disse que sem Ele nós não podemos fazer nada, mesmo que queiramos, e mesmo que façamos, mas vamos produzir os frutos, os frutos que devem ser produzidos, podemos fazer, porque há pessoas que conseguem fazer sem, mas não de acordo com a vontade e os propósitos. De acordo com a vontade e os propósitos de Deus, tem que ter oração, tem que ter busca. Por isso, há um conselho aqui. Quando você for assumir alguma liderança, se não já estiver funcionando, faça isso, juntamente com a sua visão. Indique, busque, ore a Deus para Deus te mandar uma liderança, uma líder de intercessão. Faça do seu primeiro passo a criação de um ministério de intercessão. Amém, queridas? Conhecendo os propósitos, então, aqui nós estamos lendo como elaborar a visão. Orando, conhecendo os propósitos da instituição onde você vai servir, porque você precisa buscar esses propósitos, e pesquisando e conversando com líderes que tenham a mesma paixão, certo? E, finalmente, expressando a ideia de forma clara
para os seus liderados. Você só vai poder conseguir passar a visão para os seus liderados se você passá-la de forma clara, certo? Pronto. Depois disso, depois da visão, depois de você ter uma visão elaborada direitinho, aí olha que cada passo maravilhoso, gente, para a gente é um direcionamento, né, para nós, para a nossa liderança. Planejamento. De acordo com Drucker, que eu acho que é isso que se pronuncia, 1999, o planejamento, determina antecipadamente o que se deve fazer e quais os objetivos a serem alcançados. Você não vai fazer as coisas aleatoriamente. Fazer um monte de coisas, um monte de congressos, um monte de eventos aleatoriamente, com temas aleatórios, com propósitos aleatórios, porque você não vai chegar muito longe. Por isso que é importante o planejamento. Eu acho que para algumas aí de vocês que são da educação, isso aí está sendo, né? Vocês já sabem isso de cor, vocês já fazem isso todos os dias, vocês já ensinam sobre isso, vocês treinam outras pessoas sobre isso, com certeza, né? Mas é isso que é importante para nós. Planejarmos. Planejar significa pensar no futuro e refletir sobre as ações necessárias para transformar a visão em realidade. Olha que vem um acompanhamento, né? Você elabora a visão, você planeja, certo? Transformando aquela visão em realidade. Uma outra coisa do planejamento. O planejamento na liderança cristã alinha a visão e metas com a vontade de Deus, porque ela é liderança cristã, usando a Bíblia como guia nos planos e decisões a serem tomadas. O planejamento na liderança cristã une a sabedoria de Deus com a gestão eficaz, transformando a visão em realidade para a glória de Deus e o bem da igreja. Vamos lá, como planejar na prática? Se a gente tivesse presencial, eu convidaria alguns de vocês para vir à frente e vocês falarem das experiências de vocês nos seus postos de trabalho, né? Vocês, principalmente vocês que são vocês que são da educação. Após definir os objetivos e as metas de uma organização ou evento, é necessário elaborar um plano de ação que esquematize o planejamento de forma sistemática e compreensível. Porque até então, o seu planejamento está todo assim. Você foi jogando ideias, né? A gente vai colocando, vamos para um planejamento, vamos. Aí a gente começa, isso é bom isso, é bom mais isso, é bom mais isso. A gente vai trazendo as ideias, mas aí a gente precisa depois elaborar um plano de ação também, né? Então, o que é que a gente precisa primeiro? Elaborar o plano de ação, né? Segundo, estabelecer a missão, a visão e os valores da igreja, da instituição, da identidade, da instituição onde você vai trabalhar, né? A identidade. Como é que esse pessoal, quais são os valores, quais são os princípios? Porque às vezes tem princípios até na liderança mesmo, porque os valores bíblicos a gente já sabe que todos nós devemos ter, né? Mas às vezes a gente tem cada igreja tem os seus valores estatutários, valores na liderança, a forma que a igreja trabalha. E aí, quem assume a liderança vai precisar, sim, de estar alinhado a essa missão, a essa visão e a esses valores da igreja ou instituição. Terceiro, criar um roteiro, ou seja, um plano estratégico, um guia simples e claro para alcançar os objetivos e evitando dispersão.
né? Até a gente aprende isso também quando a gente vai estar em uma aula de planejamento, né? As nossas mestras, as nossas mentoras, elas falam: se você não anotar de uma forma lógica, estratégica, você vai se dispersar na hora de passar o seu conteúdo. Não é assim, professorinhas? Outro ponto, divida em tarefas, conforme metas grandes, em passos menores e gerenciáveis. Como planejar na prática mais uma vez? Vamos ver então o que é uma visão, o que é uma missão, o que são valores. Já vimos, né? A missão já vimos. Agora nós vamos só revisar. Visão é o onde queremos chegar, certo? É a imagem mental de onde estamos, lembram? De onde estamos e onde queremos chegar. É uma aspiração futura ou metas de longo prazo. Missão. Missão nós já sabemos que é tarefa, né? Então é fazer o que e como fazer, porque está se referindo à tarefa. O que fazer para alcançar aquela visão que eu já tenho? E os valores são aqueles princípios guias da organização, da igreja, da instituição, certo? Que são princípios fundamentais que orientam o comportamento e as decisões do líder daquele momento, como honestidade, confiança, respeito. No nosso caso, tem muito mais: tem dependência de Deus, tem vida de oração, tem humildade, tem serviço, tem muita coisa, né? Que fala sobre os valores de um líder cristão, certo? Mais uma vez, como planejar na prática? De acordo com Costa, em 2012, um bom plano de ação precisa responder ao menos as seguintes perguntas: o que fazer? Por que fazer? Né? A pessoa que fez esse slide encontrou essas imagens que tem o inglês, mas não tem nada a ver, não é nada para se exibir, não, viu? É só porque a pessoa colocou e eu gostei e deixei. O que fazer? What? Por que fazer? Why? Como será feito? How it's done. Quem vai fazer? Who? Onde fazer? Where? Quando será feito? When? E quanto custará? Então, isso aqui são coisas assim bem práticas que se você for fazer um planejamento para uma nova liderança que você vai assumir, se você caminhar por isso aqui, você já está caminhando para algo interessante na sua liderança, que é alguma coisa organizacional, certo? Plano B. Na liderança, um plano B é uma estratégia, é alternativa ou um conjunto de ações para ser usado caso o plano principal, ou seja, o plano A, falhe ou enfrente imprevistos. Eu tenho certeza de que eu fosse dar oportunidade para alguns de vocês falarem, algumas de vocês iriam falar de experiências em que vocês tiveram de muitas vezes buscar um plano B de última hora, não é isso? Porque também há os imprevistos da última hora, mas a ideia aqui do plano B é você prever alguma coisa e já deixar um plano B numa reserva, certo? Os imprevistos precisam, na medida do possível, ser antecipados, principalmente para as ações ligadas às áreas vitais do projeto ou do evento, no nosso caso, sem as quais não seja possível prosseguir. Porque há casos que acontecem que a pessoa fica de mãos atadas, né? Não consegue em alguns casos, as pessoas até adiam o evento ou adiam a reunião porque o plano B não estava lá, certo? Então, assim, para um plano B, quais são as perguntas que a gente pode fazer para pensar? Eu acho o plano B bem desafiador,
Não sei se vocês acham. Sabe por que eu digo isso? Porque a gente já trabalha muito em um plano A, não é isso? Já tem muitos detalhes, porque a gente quer fazer bem feito, a gente quer fazer com excelência. Então, o plano A é recheado de assuntos para a gente resolver, equipes para a gente formar, orientação para a gente dar aquelas equipes, tudo isso no plano A. E a gente, muitas vezes, a gente não vê essa questão do plano B, que é muitíssimo importante. Muitíssimo. Quais perguntas você deve fazer? E se vamos ter um congresso, um Confeban, e aí a proletora é uma pessoa que, assim, né? Todo mundo gosta, quer ouvir assim, e tal. Acontece um preletor, acontece um imprevisto nesse preletor, e se ele não chegar? Ou ele adoeceu de última hora, inclusive Vívia já contou para a gente de uma experiência dela. Ela estava para ir para um congresso em algum lugar e ela estava já indo, já estava no carro para ir, e parece que era o genro dela que estava levando, ou era o filho, e esse filho, e ela passou mal, e ele levou Vívia para o hospital, e lá no hospital o médico disse, não vai. E aí, é esse caso que a gente está falando, né? O plano B. Se o preletor não chegar, e se a lâmpada do projetor pifar na hora, como é que a gente vai fazer? A gente precisa de ter uma extra com a gente, ou a gente precisa ter um projetor à parte, já prontinho para substituir? Como vamos fazer? E se alguém adoecer, alguém da liderança, alguém que iria fazer a abertura, alguém que é tipo assim, vamos dizer, alguém que é a cabeça pensante desse evento. E aí, o plano B, o que é que vai acontecer? Eu também tenho uma experiência sobre isso, eu vou contar rapidinho. No meu primeiro congresso da CBN Mulher, eu estava há 2 dias para viajar, a minha sala estava cheia de caixas, todas já prontas, o programa todo já pronto na mão de todo mundo, não só da liderança, mas das irmãs, das líderes regionais, tudo organizadinho. E quando eu recebi, na noite desse dia, né, 2 dias antes, eu recebi uma notícia de que minha mãe estava na UTI, em Recife. E o que é que aconteceu? Claro que eu não tinha plano B até então, não. Falando a verdade, não tinha plano B, mas o plano B teve que nascer naquele momento, né? Então, olha a importância de se planejar, de organizar, porque naquele momento, o que eu fiz, eu passei, eu tinha três vice-líderes, né, auxiliares, e o que foi que aconteceu? Tudo que era a minha parte para fazer, eu fui passando para a primeira. Tudo que era dela, eu fui passando para a próxima e assim por diante. Entendeu? Então, assim, o evento foi realizado sem a minha presença. Não é fácil, para mim não foi fácil eu não participar, para a turma também foi desafio, porque em alguns casos a pessoa nem está tão preparada naquele ponto, mas foi uma forma de nós elaborarmos o nosso plano B, certo? É uma precaução que a gente faz, na verdade, o plano B, na sua essência, ele não é o plano B da última hora. O da última hora a gente sabe que a gente vai ter que se virar, porque tem coisas que aconteceram que não era inesperado, mesmo que fosse um plano, vamos dizer, aquela coisa que você não imaginava que poderia acontecer. Agora, a gente pode imaginar, sim, que o preletor pode faltar, pode falhar, né? A sua presença pode ser falha, ela não pode não chegar. A gente pode pensar, assim, que a lâmpada do projetor, ela pode pifar. Essas coisinhas que a gente tem condições de prever, vamos prever. Outras coisas não temos, né? Então, lendo aqui, ser precavido é diferente de ser pessimista. Certo? Próximo ainda. Plano B. Para que serve, né? Para que serve o plano B? Reduz os riscos de falha ao prever o que pode ser dar errado. Permite que o líder e a equipe se adaptem rapidamente a cenários inesperados. Ajuda a manter o bem-estar da equipe,
pois a preparação para o fracasso não é um motivo para desânimo, mas sim para a busca de uma solução alternativa. Lembra que eu falei que a gente leu lá que o precavido, ser precavido é diferente de ser pessimista? Então, assim, não é um motivo para desânimo, mas sim para a busca de uma solução alternativa. Certo? Então, o que um líder deve fazer para ter um plano B eficaz? Primeiro, prever falhas. Prever falhas. Segundo, desenvolver alternativas. E terceiro, utilizar habilidades existentes. Muitas vezes o plano B, a gente coloca pessoas que já estão, por exemplo, é, a preletora pode faltar, mas só que no meu grupo, na minha equipe, eu tenho um monte de gente que prega, que tem o dom, né, o chamado para a pregação, ou para o ensino, enfim. Então, a gente precisa fazer, né, que alguém, uma pessoa ou outra, se você puder fazer, amém, mas nem sempre você pode, porque você está com a cabeça, dentro da cabeça, pensando no projeto, é importante para a gente, e eu confesso a vocês que isso foi algo que eu fiz muito pouco na minha liderança, de deixar, graças a Deus, não tivemos essas situações, mas poderíamos ter tido, né? Então, eu estou entregando a minha mão palmatória para vocês, viu? Mas aconteceu de eu precisar de um plano B antes do evento e nós utilizamos esse plano B porque iríamos nos ausentar do evento. Olá. Nós falamos aliás, nós falamos sobre visionar, falamos sobre planejar, não é isso? E falamos sobre o plano B. Então, nós vamos lá para avaliar, certo? Que é uma outra função, é a quarta função. Não, na verdade, é isso mesmo. E ou avaliar o que é que significa. Na verdade, gente, eu vou fazer uma confissão aqui. Tem um ponto que não foi inserido aqui, mas eu vou inserir antes de mandar os slides para vocês, que é o implementar. Viu? Mas vamos falar agora sobre o implementar. Eu vou explicar o que é. O implementar é exatamente colocar em prática aquilo que você planejou, aquilo que você visionou, aquilo que você planejou. Então, você vai agora implementar, colocar em ação, certo? É só isso. E depois, agora, eu só vou inserir o slide que não conseguimos, não me passei, enfim. Agora, o avaliar, no caso, que é o último passo, né, desse planejamento, dessas funções, é o avaliar aquilo que foi realizado. Então, o que é avaliar? É o ato de determinar a qualidade de algo, comparando o resultado obtido com o planejado, ou com os critérios definidos. Nós definimos critérios, certo? Nós, determinamos alguns resultados como que queremos, planejamos isso. Então, para nós termos certeza de que nós alcançamos o nosso objetivo, os critérios que definimos, nós precisamos ter esse momento de avaliação, não é? Então, assim, juntar os líderes, a equipe, e avaliar sobre o evento ocorrido, o evento realizado, ou o projeto realizado, né? Para a gente poder ver onde nós chegamos, se chegamos, onde chegamos e como chegamos, e se alcançamos os nossos objetivos, certo? Aí o outro ponto sobre avaliar. A avaliação contínua das atividades realizadas é essencial para identificar áreas de melhoria e garantir que os objetivos estejam sendo alcançados de acordo com os padrões de Cristo. No nosso caso, lembrando, liderança cristã, né? Então, sempre vamos ter essa preocupação, gente. Sempre vamos ter no nosso coração essa liderança missional que nós vamos ver mais adiante, que foi um dos pontos da liderança de Jesus, a liderança missional. Então, tudo que vamos fazer, nós vamos fazer com essa visão de liderança cristã e de resultados espirituais. Amém, queridas?
Pronto. Próximo ponto de avaliar é qual é o propósito da avaliação? É exatamente isso. O propósito o primário de uma avaliação é aprender a fazer ajustes. Porque muitas vezes, quando nós vamos avaliar, nós temos que ver o que deu certo naquele evento, naquele projeto, os pontos a melhorar, né? Eu não gosto muito de dizer os erros e acertos. Nós acertamos aqui e erramos aí. É algo correto? É. Mas vamos usar o PNL aqui, né? Vamos usar assim. Eu falo assim, gente, vamos falar assim, o que deu certo e o que nós podemos melhorar, né? Porque quando nós falhamos, erramos, é tentando acertar. Então, nós vamos dizer assim, o que nós podemos melhorar no próximo evento, o que nós podemos repetir, porque o que houve de acerto, de bons resultados que a gente possa repetir, a gente vai repetir sim. Mas alguma coisa que não deu certo, a gente vai, claro, deixar de fazer, não necessariamente ajustar e fazer melhor na próxima vez. Corrigir as falhas, não é? E, finalmente, não tem mais um slide, avaliar como você pode chegar, como você pode saber se chegou ao seu destino. É através da avaliação contínua, algo que muitos de nós não têm hábito, mas é importante. Você não vai deixar de fazer, porque assim, por exemplo, na nossa CPN Mulher, nós fazemos todos os anos, inclusive fizemos esse final de semana, o encontro anual das líderes de todas as regionais, as coordenadoras, as vices, as líderes de intercessão. Aí, em alguns casos, em alguns momentos, a gente traz também secretárias e tal, dependendo da regional, se a regional tem interesse, ela traz. E nesse momento, a gente faz o quê? A gente avalia o ano que passou, né, que se findou, né? Que está se findando. Nós avaliamos todos os nossos movimentos, todos os nossos eventos e tal, no final. Mas uma coisa que a gente precisa também é, de vez em quando, né, fazer avaliações periódicas, sim, avaliações contínuas. Fizemos um projeto, vamos dizer, fizemos um outubro rosa, fizemos um movimento em todo o Brasil, em todo o estado. Do final do projeto, vamos nos reunir como liderança e vamos conversar e falar se foi bom, qual foi o resultado, porque resultado é muito importante que a gente veja, né, gente? Porque a gente tem que planejar prevendo resultados, bons resultados. Quantas mulheres foram alcançadas, quantos testemunhos, isso tudo a gente vai avaliando periodicamente, certo? E aí chegamos ao final, à avaliação final, que é essa avaliação onde fechamos todos os movimentos daquele departamento. E mais uma coisa aqui, como nós fazemos para chegar ao resultado final? Essa reunião de avaliação, certo? Rever o que acontece em uma reunião com a liderança, como eu falei. Para avaliação. Rever a visão ou o propósito. Os propósitos foram alcançados? A nossa visão foi alcançada? Lembrar os detalhes do plano de ação. Relembrar, passar por ele e dar um cheque, né? Fazer um cheque, né? Para ver se todos os planos foram realizados. Relatar como aconteceram os fatos, avaliar o que deu certo, destacar o que se deve repetir, definir o que se aprendeu com os erros ou as falhas e como melhorar ou como fazer diferente na próxima vez. Isso é apenas lendo o que nós já falamos. Celebrar a chegada, pois é Deus que dá a vitória. Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, inclusive a excelência, inclusive fazer o melhor para ele, porque ele merece todas as coisas de forma excelente, dentro dos nossos limites, eu gosto de dizer isso,
porque a excelência total está com eles, né? Está com Deus. Mas nós, dentro dos nossos limites, nós podemos fazer o melhor e tentar a nossa excelência. Amém, amadas? Pronto, agora nós vamos para um assunto que nós vamos, com esse assunto nós finalizamos, que foi assim, o assunto ponto auge ou ponto de ouro para mim nesse material de liderança, que é exatamente essa liderança discipuladora. E esse projeto de liderança discipuladora, nós participamos de uma capacitação em Brasília em fevereiro. Fomos daqui da Bahia, fomos cinco líderes da CBN Mulher. E o que é que acontece? Desculpa aí, gente, meu telefone está. Pronto. Nós tivemos essa capacitação com a objetividade de trazermos e repassarmos essa capacitação para a nossa liderança, para as nossas líderes das regionais, que repassarão, multiplicarão para as suas líderes locais. Olha que o que é um plano, né? Foi feito a nível nacional, as líderes nacionais receberam a capacitação, levam para os seus estados, passam a capacitação para as suas regiões ou regionais, né, de acordo com como eles falam, e de lá elas levam para as suas lideranças locais, certo? Então, eu quis falar sobre esse primeiro slide aqui, que é a liderança discipuladora, que foi a nossa logomarca. O que é uma liderança discipuladora? O que é? É um estilo de liderança focado em investir no desenvolvimento pessoal e espiritual dos liderados, não apenas para que cumpram tarefas, mas para que se tornem discípulos maduros, capazes de formar outros discípulos, formando assim uma cadeia de crescimento e multiplicação de líderes à semelhança de Jesus. E com isso, amadas, o crescimento do reino. Porque é tudo sobre ele, é tudo sobre Jesus. Se não tivéssemos essa definição escrita aqui, aí a gente iria, se a gente pedisse assim, se eu pedisse a vocês uma definição de liderança discipuladora em uma frase, o que é que vocês me diriam? Eu diria assim: é a liderança realizada por Jesus no seu curto tempo aqui na Terra. Eu diria isso. Né? Então, assim, é simples, porque essa liderança discipuladora não é sobre tarefas. Não é, eu colocaria assim, não é só sobre tarefas, porque toda liderança tem tarefas, todas elas têm. Então, não é só sobre tarefas, mas sobre discipular, sobre formar outros discípulos, para que eles vão e formem outros, e o reino de Deus cresça e se multiplique. Amém? Uma outra coisa sobre a liderança discipular, aqui é apenas uma informação para nós, o que é um discípulo no contexto bíblico. No contexto bíblico, porque qualquer aluno, ele é um discípulo, né? No contexto bíblico, vem da palavra grega mathetes, e significa aprendiz ou seguidor. Então, não é só o aprender, mas é o seguir, né? Ser um discípulo significa seguir Jesus ativamente e imitá-lo, sendo moldado à sua imagem e vivendo de acordo com seus ensinamentos, o que envolve um compromisso de vida. Então, isso aqui está dizendo que, quando nós falamos de moldar alguém à imagem de outra, o discípulo ele vai se tornar como o seu discipulador, não é? Que é o nosso próximo slide. O discipulador, o que é uma liderança, perdão, gente, voltei. O discipulador. Pronto. O discipulado, perdão, o discipulado bíblico é mais do que transmissão de dados, informações ou uma forma de liderar. É, sobretudo, transmissão de vida.
O discipulado bíblico é um processo de acompanhamento através do ensino e relacionamento, que tem como objetivo principal moldar o caráter do discípulo para que ele se torne cada vez mais semelhante a Cristo. Isto é, o discipulado é vida na vida. Não são só encontros, é algo que acontece na vida cotidiana e nós vimos isso muito, muito, muito bem na liderança de Jesus. Não é isso? O discipulado de Jesus foi realizado todos os dias. Eu digo assim: o discipulado é algo que é realizado todos os dias, em todos os momentos, com todas as pessoas que a gente convive, com quem convivemos e precisamos passar a vida de Deus que está em nós para aquelas pessoas. A liderança de Jesus. Então vamos lá. A liderança de Jesus, ela oferece um modelo atemporal para líderes de todas as áreas, com foco em serviço, em humildade, em empatia e em formação de líderes. Foi isso que Jesus fez em um curto pouco de tempo, né, que nós vamos ver aqui como aconteceu, como foi a duração do ministério de Jesus, da liderança de Jesus aqui na terra, o seu início. Por volta de, ele começou a sua liderança por volta dos seus 30 anos, né, após ser batizado por João Batista, e durou apenas 3 anos e meio aproximadamente, porque temos várias ideias, né, a respeito da duração do tempo de Jesus, mas essa aí de ter entre 3 e 3 anos e meio é a ideia mais aceita, por conta do número de festas que Jesus participou. Então, o pessoal vai fazendo as contas, né? Porque em alguns casos as pessoas vão conjecturando e chegam a algum denominador, né? Então, tem várias ideias a respeito da duração. E a mais aceita é essa aqui, tá? Entre 3 anos e 3 anos e meio. E a liderança de Jesus findou com sua morte de cruz. A liderança de Jesus findou com essa frase aqui do centro: está consumado, que no grego significa tetelestai. Foi a última frase de Jesus na cruz, significando que sua missão de redenção pelos pecados da humanidade foi cumprida e aceita por Deus, abrindo caminho para a salvação eterna. E significa, o que é que significa estar consumado? Está indicando que a sua obra foi completa, que o seu preço foi pago e que tudo está terminado. E agora Jesus foi para uma outra dimensão. Jesus foi para junto do Pai, para lá com ele se preparar para vir buscar a sua igreja na hora que eles já determinaram, que Deus já determinou para ele vir, certo? Então é isso, indicando a finalização de uma tarefa ou uma dívida. E agora eu vou falar sobre alguns tipos de liderança de Jesus, certo? Vamos lá. Jesus teve uma liderança que inspirou. Ele nos inspira porque, olha aqui isso aqui, ele teve maiores dificuldades do que muitos de nós temos hoje. Olha lá. A liderança de Jesus, ela foi uma liderança sem formação prévia. Jesus, ele foi batizado, ele só tinha o que ele tinha, era o que vinha de Deus, e glória a Deus por isso. Que por isso ele realizou uma liderança tão maravilhosa, discipuladora, em tão pouco tempo, com tão pouco, né? Então, porque ele tinha o Deus com ele, o Espírito Santo com ele, né? E ele realizou o propósito de Deus por isso. Mas olha isso aqui. Jesus não tinha formação prévia em liderança. Ele não tinha uma graduação, ele não participou, nunca participou de conferências de liderança, até onde nós aprendemos, né? E vemos na Bíblia. Ele nunca participou de um podcast, até porque não existia. E se tivesse existido, eu acho que ele não teria participado. A liderança de Jesus, ela também foi uma liderança que começou sem uma equipe. Foi uma liderança desbravadora, né?
Foi uma liderança de etapas, e que a primeira etapa, nós vamos ver mais adiante, que foi o chamar para a salvação. Depois é que ele foi chamando para a missão. E a liderança de Jesus também ela foi de curta duração, apenas um mandato. Mas olha que maravilha, quanta maravilha ele realizou com apenas um mandato. Por quê? Porque era algo que vinha do céu, né? A liderança de Jesus era algo que vinha do céu, foi algo que veio do céu. Quando ele começou sem uma equipe, e quando conseguiu a sua equipe, foi uma equipe pequena, de apenas 12 homens, 12 pessoas, né? Pessoas dificultosas, pessoas diferentes, com temperamentos diferentes, atitudes diferentes, humores diferentes, e Jesus trabalhou com essas pessoas apenas nesse período, e ai, que maravilha ver isso, gente. Quando eu penso em Pedro, o que Pedro fez e o que Pedro se tornou, porque Jesus investiu na vida dele, Jesus forjou a vida de Pedro e Jesus teve paciência, Jesus realmente discipulou, né? E, finalmente, a equipe, primeiro não tinha, depois conseguiu uma pequena e também despreparada. Ele enfrentou os desafios, ele chamou, ele preparou e ele enviou. Amém? Glória a Deus. O outro ponto sobre a liderança de Jesus. Ele foi uma liderança intencional, uma liderança consciente. Ele era consciente daquilo que ele vivia naquele período, naquele momento. Primeiro, Jesus, ele entendeu o seu propósito. Por que que ele estava ali na terra? O que que ele veio fazer? Né? Embora ele deu toda a glória ao seu pai, em muitos momentos ele dizia: a minha vontade é fazer o meu pão, né? A minha comida é fazer a vontade do meu pai. Mas ele entendeu o seu propósito, ele atendeu ao chamado, porque conhecia quem o chamou, que era o seu pai. Ele cumpriu o seu chamado e deixou um grande legado na vida de cada liderado e perpetuou o propósito de quem o chamou. Então, ele era consciente de tudo que estava acontecendo naquele período, ele era consciente de tudo que ele iria passar, e ele fazia tudo com intencionalidade. Ele fazia porque ele sabia que ele tinha que deixar um grupo pronto para continuar a obra que ele começou naquele e fez e realizou naquele período. A outra liderança de Jesus foi uma liderança missional. Missional. Jesus cumpriu a missão que veio do Pai, através dos seus ensinamentos, atos de compaixão, milagres e principalmente por meio do seu sacrifício na cruz. E em João, olha o que diz em João aqui: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Ele recebeu a missão do seu Pai e ele relata aqui que o meu ensino não é de mim mesmo, mas vem daquele que me enviou. E para cumprir, para realizar essa missão, ele veio realizar essa missão, essa liderança missional, e quando ele veio para cumprir, primeiramente, a promessa de Gênesis 13:15, que diz o quê? Que da semente, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, que é a nossa primeira profecia. Não é isso? Nós aprendemos em Gênesis 3:15 como a nossa primeira profecia. E Jesus, de primeira, ele veio cumprir essa promessa. Depois ele veio para anunciar o evangelho do reino, como lemos em Mateus 3:2 e Mateus 4:17. Depois vocês podem ler em suas casas isso aí. Ele veio para revelar o amor do Pai através do perdão de pecados, realização de milagres e transformação de vidas, trazendo uma nova esperança e uma vida em abundância aos que creem nele. Ele veio para ensinar e fazer discípulo. Embora esse ponto sempre vai para o fim, para mim é o ponto mais importante, que ele veio fazer discípulos. Amém? A outra coisa, a outra
missão de Jesus foi uma missão estratégica, uma missão que teve 3 estágios. E o primeiro estágio foi aquele onde ele foi e chamou para a salvação. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Depois ele disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E depois que ele realizou a sua obra, ele falou: agora vocês vão, agora vocês estão preparados. Irmãs, que Deus nos abençoe e que nós possamos, com essa liderança de Jesus, nós possamos aprender uma grande lição. Que no fim da nossa jornada, aqui na Terra, a gente possa dizer, né? A gente possa deixar esse legado de pessoas que nós discipulamos, preparamos, e essa pessoa hoje, amanhã, vai estar realizando aquilo que estamos realizando hoje, que é o que aconteceu com Jesus, né? Ele falou: vinde a mim, que eu vos aliviarei. Depois ele disse: vinde a mim, que eu vos enviarei. E depois ele disse: agora vocês vão, né? Então, vamos lá para o estágio inicial, foi isso que nós vimos. Mateus 11:28, ele disse assim: venham a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É um convite para trocar os fardos pesados da vida e da religião por um relacionamento com Jesus, que oferece leveza, paz e renovação para a alma, através de sua graça e ensinamentos. Irmãs, e isso aqui tem uma lição para nós, porque uma lição é uma lição e uma realidade. Porque o que é que acontece? E depois ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque o que é que acontece conosco? Nós somos servas do Senhor, nós amamos a Jesus, nós tivemos a nossa experiência pessoal com Ele, nós recebemos o chamado, nós estamos na missão, na liderança, estamos realizando. Mas muitas vezes nós ainda estamos com fardos pesados na nossa vida, né? Às vezes, problemas nos nossos relacionamentos, e às vezes estamos levando uma liderança que estamos sentindo como se fosse um peso no nosso ombro. Às vezes são realmente fardos, coisas do passado que estão em nós, que a gente precisa ser aliviados, que está, né, buscando em Jesus essa paz, essa leveza, essa renovação, através da nossa intimidade com Ele, através da nossa vida de comunhão com Ele, não é? E aí nós aprendemos dele, porque nós precisamos dessa leveza para liderar. Porque um líder cheio de dificuldades é muito difícil. É muito difícil. O Filho do Homem, Lucas 19:10, diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E ele disse também, Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E muitas vezes nós, servos do Senhor, líderes, não estamos tendo essa vida tão abundante, né? E nós precisamos estar sempre atendendo a esse chamado. Venha a mim, porque às vezes a gente já está com ele, mas a gente precisa buscá-lo para ele aliviar os nossos fardos. Isso foi o estágio inicial, né? Da missão de Jesus, da liderança de Jesus. Aí depois vem o segundo estágio, que é exatamente o vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, algumas coisas, gente, eu estou só lendo porque são autoexplicativos, né? E nós vamos ter um tempinho também para conversarmos. Então, eu vou ler aqui o segundo estágio de Jesus, quando ele diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Está indicando uma liderança centrada no discipulado intencional. Jesus tinha a intenção de fazer aqueles homens se apaixonarem por transmitir o reino de Deus às pessoas, assim como ele estava fazendo para eles. É uma liderança centrada em indivíduos, e não em tarefas, e não em metas, e não em recursos. Tudo isso são importantes e fazem parte de uma boa liderança, mas a liderança cristã, a gente não vai colocar metas, recursos, prosperidade, crescimento
no lugar das pessoas. Nós precisamos ter, infelizmente, essa matéria de liderança é uma matéria super ampla, né? Inclusive, o nosso próximo foco da nossa liderança da CBN Mulher vai ser o perfil do líder cristão, porque não demos conta de dar tudo que a gente queria dar, mas falamos muito sobre o líder cristão, né? Sobre a postura do líder cristão, principalmente nessa liderança de Jesus. A liderança focada na transformação. Eu vou ler novamente a segunda, gente. Centrada em indivíduos, visitando suas casas e mudando suas histórias de vida. Essa é a liderança local, né? É a liderança discipuladora local. Mas no nosso caso, que temos uma liderança discipuladora, mesmo que nós não estamos sempre nas casas físicas das pessoas, mas nós estamos convivendo com elas, e muitas vezes nós vemos que as pessoas estão passando por dificuldade, e nós precisamos ser sensíveis a essa visita ao interior daquela pessoa, e à medida do possível nós sermos canais de Deus para entrar no interior dessas pessoas e abençoar as suas vidas e mudar as suas histórias. É uma liderança focada na transformação integral da vida dos discípulos. É uma liderança focada no comportamento. Passou a maior parte do tempo, Jesus, né? Compartilhando a vida diária, refeições, orações, desafios. Lembram da multiplicação dos pães com 5 pães e 2 peixinhos? Olha que desafio que Jesus enfrentou, mas ele deu conta. Ele deu conta e ele ensinou a sua lição para aqueles homens. Tudo é muito lindo também essa passagem, né? A aplicação de liderança na passagem da multiplicação dos pães e os 2 peixes. Maravilhoso. Tem até alguns vídeos na internet que vocês podem procurar, algumas pregações sobre a liderança de Jesus, uma pregação sobre a multiplicação dos pães na perspectiva de liderança. Maravilhoso. Eu até indico, viu? Eu vou mandar, eu vou botar no grupo então para vocês, tá bom? Liderança focada no servir. Serviu os seus discípulos, inclusive lavando os seus pés, e os desafiou, como sempre. Jesus era intencional e os desafiou a fazer o mesmo. E, finalmente, liderança focada no encorajamento. Capacitou-os a liderar e os desafiou a irem além das suas limitações. Porque ele disse o quê? Vocês podem fazer melhor ainda, mais do que eu estou fazendo. Porque ele sabia que ele tinha um período curto ali, né? Aí agora a liderança servidora, que é o que nós falamos anteriormente, quando ele lavou os pés de Jesus. Só temos mais uns 3 slides, glória a Deus, vamos conseguir. A liderança servidora. Jesus exemplificou o serviço, lavando os pés dos seus discípulos e ensinando que o líder que serve, ele é o maior. E olha a sequência aqui, a gente estava refletindo sobre isso. E em alguns casos aqui, a gente viu no perfil de Jesus, alguns pontos da liderança. Por exemplo, tirou a sua capa. Primeira coisa, ele estava com eles, ele estava ali no coletivo, ele estava na convivência, como nós falamos, à mesa com os seus discípulos, né? E o que é que aconteceu aí? Ele sente a necessidade de fazer algo no seu individual, intencionalmente, né? Eu creio que ele planejou isso, eu creio que ele visionou isso aqui, ele imaginou, porque a primeira coisa nem está aqui de liderança. Olha o que aconteceu. A primeira coisa que ele fez, eu vou até colocar nesse slide também. A primeira coisa que ele fez sobre liderança ele delegou. Ele delegou a seus discípulos: procurem lá organizar uma ceia, porque nós vamos nos sentar à mesa e eu vou estar com vocês.
E por que a gente disse que era intencional? Porque ele sabia já o que estava para acontecer, não é? Então ele mandou, ele delegou. Segundo, ele tirou a sua capa. E tirar a capa aqui, eu refletindo sobre esse versículo, tirar a capa aqui significa que nós líderes, nós precisamos agir com transparência. Capa aqui era algo era tipo um sobretudo sobre as suas roupas, né? Era uma roupa exterior. Então, que nós, como líderes, nós possamos tirar as capas ou a capa que está em nós, que muitas vezes nós nos escondemos através daquela capa. E muitas vezes, alguém dentro daquela capa, alguém dentro daquela capa é alguém que está com sofrimento. Fecha. Qualquer um. Desculpa aí, gente. É, então, muitas vezes estamos com capas e às vezes, irmãs, agimos de forma inconveniente como líderes porque temos aquela capa sobre nós e a transparência não existe em nós, né? O que nós precisamos é tirar a nossa capa e agir com transparência com os nossos liderados. Então, tirou a capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Colocou a toalha, essa atitude de colocar a toalha ao redor da cintura era uma atitude de servos, dos servos que faziam quando iam lavar os pés aos seus senhores, ou aquelas visitas que chegavam nas casas, eles iam lavar os pés das pessoas, né? Que nós sabemos que era cultural isso. E aí eles iam lavar, ele tomou a atitude de servo quando ele colocou a toalha em volta da cintura. Depois disso, ele derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, nos ensinando a lição de humildade. A partir da verdade, a partir da toalha, ele já começa a nos ensinar uma lição de humildade, né? E o ponto 5 diz: enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Ele tirou algo dele para finalizar a obra. E sobre nós precisamos, a exemplo de Jesus, concluir aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para abençoar vidas, para discipular vidas, para deixar legado. Amém? Glória a Deus. E agora, gente, em isso aqui. Ah, tá. Agora nós vamos para o estágio final de Jesus, o estágio final daquelas 3 estratégias, lembram? Nós falamos de vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, foi o primeiro estágio. Nós falamos de vinde a mim e venham após mim, que eu vos farei pescadores de homens. E agora nós estamos falando do estágio final dele, que é quando nós estamos falando sobre uma liderança de legado. O que é uma liderança de legado? É uma liderança onde Jesus desenvolveu e formou novos líderes, não apenas seguidores, porque seguidores nós tem muitos, né? Mas em um ambiente de confiança e aprendizado contínuo, ele formou esses novos líderes. É uma liderança onde os discípulos se tornaram capacitados e enviados para fazer outros discípulos, seguindo o chamado de Jesus. Portanto, ele desenvolveu, ele formou e ele capacitou e ele enviou. Aleluia. João 3,15, ele diz o quê? Eu lhes dei o exemplo, no caso quando ele lavou os pés. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Viram que eu falei de uma liderança intencional? Tudo que Jesus fez foi intencional. E aí, João 20:21, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Em resumo, gente, um líder que gera legado é lembrado não pelo poder que exerceu, mas pelo bem que fez e inspirou, criando uma semente de crescimento que continua a florescer. Ele é lembrado como alguém que elevou os outros e construiu algo
que transcende sua presença física, deixando um impacto positivo na história da organização e das organizações e das pessoas. Olha que lindo, que legado maravilhoso nós recebemos do nosso Senhor. E nós agora estamos com uma tarefa enorme de dar continuidade a esse legado de Jesus, através da nossa liderança como servos de Deus. Amém? E eu coloquei como último slide aqui, tem mais alguns para mostrar, algumas passagens, inclusive duas das que já vimos aqui. O que é que Jesus está nos dizendo depois de tudo isso? E depois, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 2 Timóteo 2:2. E o que de mim, aqui já foi Paulo, né? Foi sobre Jesus, mas aqui já é Paulo falando, porque Paulo também foi o seguidor de Jesus, aprendeu muito sobre Jesus e teve uma liderança maravilhosa. E eu sei que vocês vão fazer um trabalho maravilhoso sobre Paulo. Por favor, gente, eu não quero exigir muito, não, mas eu só pediria a vocês, não copie e cole apenas do Google. Até porque eu falei com vocês o quê? Vocês vão colocar sobre a liderança de Paulo, mas vocês vão respaldar com referências bíblicas e acontecimentos bíblicos. Lembram disso, né? Não estou pedindo nada espetacular, nada grande demais, porque eu também, eu sou aluna também, e eu sei que a gente está sofrendo, algumas de nós, né? Eu, inclusive, também estou nessa de não ter concluído ainda o trabalho da professora Vivian, mas eu quero que vocês façam intencionalmente, para que você faça algo muito bonito. Pode não ter que ser grande, mas tem que ser bonito. Bem feito. Amém? Paulo diz, né? E o que disse a Timóteo, e o que de mim aprendeste, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Tudo referência sobre discipulado. João 13:15 é o que vimos agora, esses últimos aqui são o que nós acabamos de ver. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. E João 20:21, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Quero fechar com esse versículo, mas quero mostrar algo a vocês bem interessante. Na semana passada eu fui a uma formatura de uma escola de missões no Espírito Santo, certo? E lá eu vi um pastor algumas pessoas, na verdade, com umas blusas, umas camisetas igual essa aqui que eu estou, com essas duas artes, né? Com essa arte na frente e que dizia assim, discípulo radical. E isso aqui, essa palavrinha aqui em hebraico significa Jesus, né? Está aqui bem claro, bem pequenininho, mas dá para ver. E aí tem um azinho aqui que eu adaptei, tá? Então, eu quero dizer para você, aí eu falei com o pastor, eu gostaria de tirar uma foto das imagens da sua blusa, posso? E qual foi a intenção? Trazer para nós, colocar como últimas imagens do nosso conteúdo aqui. Então, ele permitiu e eu fiz os slides e está aqui, gente, ó. Discípulo radical. O que é radical, gente? Original. Vindo da fonte, é o discípulo que aprendeu com o chefe o que tem tudo na fonte. Nós buscamos na fonte, né, a nossa liderança. Então, nós somos os discípulos radicais, certo? Eu quero ser esse discípulo radical. E a mensagem para você e para mim, amadas, seja uma, faça uma. Amém? Glória a Deus, e eu quero mostrar que o último slide estamos concluindo. Somos todas ANEM Bahia. E, finalmente, que Deus abençoe vocês. Muito obrigada por estarem comigo, aprendendo juntas, porque eu aprendi muito, muito, muito em preparando esse material. Que Deus abençoe, queridas.